combustível mesmo para os carros. Nessa cobertura especial, né, vamos agora para ter um papo com o Vitor Pierre, que é professor adjunto do Departamento de Turismo da UERJ, já está aqui para poder conversar com a gente um pouco mais, entender um pouco mais sobre tudo isso que está acontecendo lá nessa região da Ucrânia. Muito obrigada, Vitor, por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui à BMC News. Eu que agradeço, estou à disposição aí para tentar esclarecer um pouco melhor a situação tão complexa na região, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre essa situação aí da ONU, né? Porque a ONU, aliás, que já teve ali diversas reuniões do Conselho de Segurança, já teve uma Assembleia Geral ali que foi, né, que foi convocada ali de forma extraordinária, que só aconteceu 11 vezes na história. Já foi toda essa atuação da Rússia ali na Ucrânia pela ONU. Mas, na prática, efetivamente, o conflito continua. Qual que deveria ser o posicionamento da ONU nessa situação para que a gente conseguisse ver uma intervenção mais na prática de contenção da Rússia nesse momento, professor? Bom, eu acho que a ONU necessitaria, como uma entidade que busca resolver as situações em âmbito mais diplomático, né? Está faltando dela, ao meu ver, uma noção um pouco mais ampla da realidade que está ocorrendo lá, né? Enfim, o que está, vou tentar expor aqui rapidamente qual é a minha visão do conflito, tá? Existem dois fatores, né? Um que incomoda o mundo ocidental, né? Ocidentalista, que, enfim, essa nova ordem mundial vem alterando desde o início dos anos 2000, com a ascensão da China, enfim, novos atores no cenário internacional, como o Brasil, a Rússia, a Índia, enfim. E a Rússia é uma potência, além de econômica, né, entre as 12 economias do mundo, é uma potência principalmente militar, né? É a maior potência militar do mundo, né? E essa parceria com a China vem incomodando no plano financeiro, né? Vem incomodando muito o mundo ocidental, né? A fusão bancária, a tentativa de implantação de uma nova moeda internacional, né? No plano comercial, o surgimento da nova rota da seda, enfim, são novos cenários que vêm alterando a ordem internacional, né? Do ponto de vista financeiro, geopolítico, comercial, né? Por outro lado, o que incomoda os russos, né? Os russos, o avanço da OTAN é uma resposta, né? Uma resposta por parte desses países ocidentais, principalmente a mando dos Estados Unidos, para a fronteira com a Rússia é um fator que preocupa os russos do ponto de vista geopolítico, né? Enfim, existem teorias da geopolítica, como, por exemplo, de cercamento, por exemplo, da expansão da Rússia, né? Existem teóricos da geopolítica clássica que trabalham nessa perspectiva, né? E, por outro lado, outro tema que incomoda os russos, né, é a violação dos acordos de Minsk, né, que previa uma maior autonomia para as regiões dentro da Ucrânia e dava, de certa forma, maior proteção, né, às minorias, entre aspas, maioria russa, né, ou seja, que falam o russo como língua nativa, que praticam a cultura, que possuem características culturais russas, né? Então, existem diversos elementos, né, que acabam, por um lado, incomodando o mundo ocidental, principalmente os Estados Unidos, e, por outro lado, incomodando a Rússia, né? Eu acho que o que falta para a ONU, tentando responder sua questão, para não me expandir muito nesse tema, né, fugir das narrativas ideológicas, né, que são as narrativas, os fascistas versus os democratas por parte da Rússia, né,
e por parte da Ucrânia, os socialistas versus os democratas, enfim, então tem que trazer o debate para termos mais concretos, né? O que está acontecendo exatamente? Como encontrar uma solução? O acordo de Minsk deve ser cumprido? Não foi um acordo assinado, né? A OTAN necessita se expandir para a fronteira ucraniana com a Rússia, né? Então, são elementos que têm que ser colocados à mesa, né? E tem que ser avaliados. A Europa hoje está sofrendo muito com falta de energia, com falta de gás, está pagando preço por essa guerra, que é um preço que, a meu ver, poderia ser resolvido de maneira muito mais diplomática, não chegar ao que está acontecendo hoje. Nesse sentido, né, professor, nesse sentido de diplomacia que o senhor estava falando e também da participação da OTAN, a gente viu hoje, né, um bombardeio numa cidade quase de fronteira ali com a Polônia e os discursos já vindo fortes ali em relação ao artigo 5º da OTAN, de mexeu com o país, mexeu com todos, caso haja qualquer tipo de ataque, né, à Polônia, que faz parte da OTAN. Mas hoje também a gente viu as duas delegações, né, representantes das delegações de Rússia e Ucrânia falando que pode ser que haja um entendimento, existe uma conversa, eles estão trabalhando para chegarem num acordo. A minha pergunta para o senhor é referente a essas duas faces da moeda, né? A primeira é a diplomática, onde todo mundo senta para conversar e expõe seus argumentos, e a segunda é a parte bélica propriamente dita, porque enquanto uma coisa está acontecendo, a outra também está acontecendo. Existe uma solução onde dê para ser mais diplomático e menos bélico, ou essas duas situações são concomitantes mesmo, elas vão continuar acontecendo independentemente do que as delegações conversem? Sem dúvida. A diplomacia sempre serve para evitar guerra, né? A guerra é o resultado de um desentendimento político entre as nações, né? E as instituições multilaterais, né, como a ONU, né, que surgiu no pós-Segunda Guerra, ela tem essa função, né? Ela tem que ser, eu acho, a meu ver, o Brasil, inclusive, apesar de ter umas críticas muito fortes à atual gestão do país, eu acho que do ponto de vista diplomático está agindo bem, né? Ele está atuando de maneira a resolver essa questão do ponto de vista político, né? Então, o que eu acho é que isso que eu levantei, né, a solução é a seguinte, evitar que a OTAN se expanda. A OTAN já é um tratado ultrapassado. O acordo da OTAN, no final do Pacto de Varsóvia, era que a OTAN também, ao longo dos anos, né, fosse ser extinta, né? E, por outro lado, evitar com que a OTAN se expanda, então, para a Ucrânia, né? E, por outro lado, fazer valer os acordos de Minsk, né? O que foi tratado, se não me engano, em 2014, né? Dando maior autonomia para as regiões ucranianas, né? Para as regiões, principalmente para as de maioria russa, né? Eu acho que esse tema impacta fortemente, né, os interesses de Moscou, né, na crise ucraniana. Não sou favorável à guerra de forma alguma. Eu acho que, inclusive, tem sido um tiro no pé, né, os ataques ao território ucraniano, né. Eu aprendi com a minha mãe desde pequeno, né, que a gente tem razão até agredir o próximo. No momento que a gente agride, a gente perde razão. É o que está um pouco acontecendo com a Rússia nesse tema, né? Ela tinha razão do ponto de vista das prerrogativas diplomáticas, dos fatores políticos que estão por trás, né? Por que a OTAN vai expandir até aqui? Por que não vamos
cumpriu o acordo de Minsk, enfim, mas no momento que ocorre ataques nesse âmbito, aí as coisas começam a já balancear para os dois lados, né? Ninguém mais tem razão na história. Uhum. Inclusive, professor, nesse sentido aí, né, você tem razão até agredir o próximo, mas é interessante as narrativas que acontecem, né? Porque a Ucrânia está batendo muito forte nessa de que a Rússia está invadindo seu território, está avançando com a guerra, está fazendo ataques. Por outro lado, a Rússia diz que, na verdade, essa incursão é para evitar uma guerra, né? Então, por mais que a gente vê esse posicionamento muito forte dos dois países, um acusando o outro. Essa situação da Rússia não entender que o que ela está fazendo seria um ataque, seria uma guerra, acaba tirando essa percepção do que o senhor disse aí, de que você tem razão até partir para o ataque, até agredir alguém? Segundo a Rússia, o que ela vem sofrendo, né, com principalmente a guerra híbrida, né, que são as guerras de desinformações ou desinformações, né, então a tentativa de desestabilizar um governo através das redes sociais, enfim, né. E, por outro lado, para a Rússia são ataques preventivos, né, que são ataques muito utilizados, inclusive, pelo mundo ocidental em diversos países, né, que é o que ela alega, né, na Síria, na Líbia, no Afeganistão, no Iraque, enfim. Foram nações também, agora a Arábia Saudita com o Iêmen, né, foram nações que têm sido, ainda hoje, atacadas de maneira preventivas para evitar o pior. É a narrativa que existe por trás da guerra na atualidade, né? Eles dizem, eu vou atacar para evitar o pior, né? E, por outro lado, dizem que são alvos, né? Dizem não, e muitas vezes são também, né? Alvos de guerras híbridas, de guerras, enfim, diferentes narrativas que chegam a todos que estão presentes, né? Nas redes sociais em geral. Tanto que a Rússia hoje proibiu, né? Pelo que eu saiba, que eu vi pela televisão, enfim, o Instagram, né? Uhum. Enfim, a política da Meta, né, que domina o Instagram é que pode se utilizar, não sei, palavras contra o exército russo, pode incentivar a agressão aos russos, enfim, é o que eles argumentam. Então, a gente está diante de uma nova era de guerra, né? E eu acho que um outro elemento também que poderia, além de evitar o avanço da OTAN, né, proteger a minoria russa, né, dentro da OTAN, do regulamento da OTAN diz que uma nação em conflito ela não pode ser incorporada à organização. Então, agora na prática a Ucrânia está em conflito, então isso também é uma forma de investir contra essa ideia da Ucrânia fazer parte dessa organização que já deveria, inclusive, ao meu ver, ter sido extinta para a paz mundial, né? A gente não vive mais um contexto de unimultipolaridade como o Joseph Nye Jr. Implementou logo após a queda do Muro de Berlim, né? A gente vive num contexto mais multipolar. Então, a multipolaridade, ela é guiada, até a própria Assembleia da ONU, como se fala, o Conselho de Segurança da ONU, devia passar por uma reforma também, né? Não são só nações nucleares que têm que arbitrar sobre as decisões mundiais, né? Então, países como o Brasil têm uma importância muito grande na diplomacia, né? A Índia, enfim, também é nuclear, mas enfim, são só as nações que ganharam a guerra que têm que arbitrar sobre as decisões, né, de conflitos internacionais. É importante cada vez mais nações fazerem parte dessas decisões, né, numa perspectiva muito mais conjunta das decisões internacionais. Né?
Muito legal. Vitor, uma pergunta aqui, Alex falando, um ponto bem interessante que a gente estava conversando aqui sobre o ponto de vista geopolítico, é praticamente o seguinte, né? A gente olhando as últimas guerras, né, que aconteceu, principalmente desde a Segunda Guerra Mundial, são os desastres, né, causados principalmente às vidas humanas que a gente conversa aqui, mas os aspectos econômicos é um ponto muito importante também, né? E olhando para trás na história, nós tivemos aí principalmente a ajuda dos Estados Unidos, né, quando a gente fala aí, principalmente de diversos planos econômicos, né, tanto dentro do próprio Estados Unidos, né, na Segunda Guerra Mundial e também uma própria ajuda na Europa. E a gente observa até mesmo os danos causados à Ucrânia, né, que são estimados ali, né, cada um fala um grande número, né, mas a gente tem ali um grande desastre econômico que vai se perpetuar e já está afetando o mundo inteiro. Na sua opinião, essa economia, né, ou seja, já destabilizada como um todo, isso pode causar aí um novo plano Marshall, ou seja, de uma forma geral, para ajudar os países afetados? Isso pode ainda mais agravar, não falando economicamente, mas a própria população, enfim, isso pode atrasar o mundo como um todo com esses planos aí de desenvolvimento para sair dessa crise, sabendo que nós acabamos de sair de uma crise, de uma pandemia, né? Sim, certamente a Ucrânia, né, vai precisar do apoio para se reerguer, né? Inclusive a Rússia também vai precisar haver novas negociações do ponto de vista das sanções econômicas que estão ocorrendo a ela, né, para conseguir recuperar a economia, né? Se bem que existem novas a rota, né, econômica, financeira da Rússia, ela está mais voltada para a Eurásia atualmente, né, principalmente para a China, né, os acordos comerciais, os acordos financeiros, né, as reservas, né, que hoje a Rússia possui mais de 600 bilhões de dólares de reserva, né, então isso consegue, de certa forma, controlar um pouco a desvalorização cambiária, né. Eu acho que vai necessitar, tanto por parte da Rússia, quanto por parte do mundo ocidental, quanto do parte eurasiano, né, uma força conjunta de reconstrução, né, da Ucrânia, enfim, de recuperação também da própria economia russa para o bem da comunidade internacional, né, porque um país das dimensões da Rússia não é nada interessante, com um armamento nuclear, não é nada interessante possuir instabilidade política interna, né. O ideal seria que se encontrasse um caminho, né, a paz entre as nações envolvidas no conflito, né. O Boaventura de Souza Santos traz uma reportagem interessante hoje, que ele diz que esse conflito ele tem que ser resolvido um lado a Rússia, por outro lado os Estados Unidos e a União Europeia. A Ucrânia ela é só o cenário de guerra, né? Então é um palco da guerra entre as duas grandes forças, né, militares, né? A OTAN versus a Rússia, né? Então a resolução do problema está nisso, né? Resolver brecar de certa forma a expansão da OTAN, né, e trazer elementos como o respeito aos tratados de Minsk, né, e, enfim, dessa forma pensar na reconstrução, né, da Ucrânia e no restabelecimento da economia mundial, né, porque a gente no próprio Brasil a gente já sofre os efeitos, né. Impasse, né, das negociações, inclusive como o Felipe falou, né, ou seja, os conflitos ainda continuam, mesmo com essas negociações ainda em curso, mas na sua avaliação, inclusive até ontem eu conversei com outros especialistas, né, em geopolítica, eles conversaram, a gente conversando aqui, a gente trouxe à tona essa possível neutralidade da Ucrânia numa possível conclusão desse fim dessa guerra, né, como pode se dizer. Na sua opinião, essa neutralidade pode ser conquistada por parte aí das negociações com a Rússia e a Ucrânia? Isso deve ser uma possível solução? Como que você acredita que isso pode ser esclarecido a fins diplomáticos, né? Eu acho que o território ucraniano, do meu ponto de vista, né, não tenho bola de cristal, mas eu acho que
não vai ser o mesmo, ele vai ser realmente como ocorreu com a Crimeia, né, que é um território muito mais recente, que foi emancipado da Rússia mais recentemente, se não me engano, meados da década de 50, né. Eu acho que Lugansk e Donetsk, pelo menos, né, deve ser a área que será tornada, né, principalmente por parte do mundo eurasiano, né, é, considerado um território independente. Né? E não vai ter, ao meu ver, não vai ter outra saída para a Ucrânia. Né? Não sei se, não creio que a Rússia volte atrás de toda essa escalada militar que ela está fazendo, né? A não ser que o mundo ocidental, né, dê um passo atrás, repense o tema da expansão da OTAN para território ucraniano, né? A Ucrânia internamente repense temas ligados ao respeito ao Tratado de Minsk, né? Enfim, a proteção das minorias barra maiorias, porque são maiorias na fronteira com a Rússia, dessas regiões de russos, né? Então, de pessoas que falam russo, que têm a cultura, praticam a cultura russa diariamente, né? Ou seja, têm hábitos muito mais voltados a Moscou do que a Kiev, né? Mas eu acho que a Ucrânia, ela tende a ser balcanizada, como diz, né, na geopolítica, né? É dividida e recortado o território, né, para atender os interesses tanto ocidentais quanto eurasianos. Esse vai ser o fim dela, a meu ver. Entendi. O professor, você comentou essa questão da Crimeia e também das regiões separatistas. A gente tem informações, né, que a Rússia estaria fazendo referendos em alguns territórios ucranianos para saber se a população quer que seja mais um território separatista. Isso está acontecendo em Kherson, inclusive, né, a população saindo na rua para protestar e tudo mais. Qual seria o interesse da Rússia, professor, em ter mais territórios separatistas na Ucrânia? A gente viu essas regiões, né, que já tem esse perfil mais separatistas, mas está acontecendo em outras cidades que, inclusive, foram tomadas pela Rússia ao longo desses 18 dias. Para a Rússia, ao invés de chegar e tomar Kiev e impor o seu modelo ali de dominação, seria mais interessante fazer essas pequenas movimentações de chegar numa cidade, olha, essa região agora vai ser separatista, vão fazer um referendo, fraudado ou não, ou legítimo ou não, seria uma outra história. Mas fazer esses referendos para ter mais regiões, mais cidades separatistas, seria um contexto interessante para a Rússia nesse sentido de conflito? Olha, eu acho que sim, porque existem regiões da Ucrânia, eu não sou um amplo conhecedor da Ucrânia, mas enfim, pelo que a gente estudou, né, nos últimos anos, a partir de 2014, né, com os impactos da guerra híbrida na Ucrânia, né, enfim, com a Revolução Laranja, a partir de 2014 a gente começou a ficar mais atento com essa região, já prevendo que em breve poderia ocorrer um conflito bélico, né. Então, na Ucrânia, para a Rússia seria interessante, porque ela faria vigorar, né, aquilo que está previsto no Acordo de Minsk, né, que é principalmente uma maior autonomia para as regiões, né, e o respeito para as minorias, ou maioria, no caso, nessa região russa, né, porque tem regiões da Ucrânia que 70%, 80%, 90% da população é de origem russa. Então, eu acho que isso atenderia em parte, né, os objetivos da Rússia, né, mas tem a questão também da expansão da OTAN. Né, então, isso é um outro tema que gera... tem um geopolítico clássico, para quem estuda geopolítica, chamado Spikeman. Né, ele diz que para você conter o avanço eurasiano,
né, de dominação do mundo, de hegemônico do mundo, né, de certa forma não é hegemônico, é contra-hegemônico. Hegemônico é o mundo ocidental, né, no caso, contra-hegemônico é você implementar uma teoria chamada Himmelmann, que é de contenção da expansão da Coreia, que seria a área eurasiana, né, ou seja, a Rússia. Se você conseguir, ao entorno da Rússia, conquistar aliados do ponto de vista econômico, militar, você impede com que ela amplie, né, a sua área de influência, né? Só que hoje a gente não vive mais num contexto bipolar, né, socialismo versus capitalismo, enfim, a gente vive num mundo capitalista, né, e que os interesses das nações hoje em dia eles se amparam, né, nas relações comerciais mais amplas, né, multipolares, né. Então, como as nações ocidentais hoje em dia têm perdido relevância com a ascensão principalmente da China, né, elas estão, de certa forma, buscando novos parceiros, né, e esses parceiros militares não são um grande negócio hoje em dia. A gente já viu aí que a nova dinâmica, até que comentamos aqui, que esse cercamento da Rússia não é interessante. A Rússia não vai deixar ela ficar absolutamente cercada por potências ocidentalistas com mísseis atômicos apontados para o seu território. Logicamente que não. Então, tentando responder a sua pergunta, tentando ser mais objetivo, eu acho que essas regiões, né, tendo maiores independência, ela atende em parte, né, os interesses da Rússia na defesa dos russos em território ucraniano. E, por outro lado, o que vai faltar é o quê? É esse acordo com a OTAN. A OTAN ela não pode se estender a fronteira russa como é o objetivo dela. Essa é a perspectiva russa, tá? Não sei se pode ou não pode, mas os russos não querem, logicamente, ter eventuais bombas nucleares instaladas, apontadas ou não, para o seu território, né? Na fronteira com o seu território. Essa é a questão. Não vai resolver por todo, vai faltar definir esse tema da OTAN, né? Eu acho que a União Europeia também está dando um tiro no pé. Ela, a meu ver, ela tinha que se manter uma certa neutralidade, porque tentar buscar da melhor maneira possível, da mais pacífica possível, a resolução desse conflito, porque ela está sofrendo os impactos econômicos fortemente agora. Eu tenho vários amigos, principalmente na Itália, que já estão sentindo na pele, né, o corte o aumento dos custos, né, de gás, de luz, de gasolina, falta de gás, enfim. A gente ainda está no final do inverno lá e a gente sabe, para quem já foi para países assim mais frios, né, sabe a importância que o gás tem, né, na vida, no dia a dia das pessoas. É isso mesmo, Vitor. Acho que é uma outra pergunta interessante, indo em gancho do que você acabou de falar, sobre essas dependências, né, fortes da Europa em relação à Rússia, e inclusive alguns países, né, inclusive da OTAN ou não, enfim, que são muito próximos ali em relação ao Ocidente, têm cobrado, inclusive, o Zelensky, né, de um tom mais duro, né, por parte do presidente dos Estados Unidos, né, o Joe Biden. E o último discurso, até mesmo que eu ouvi, né, ele dizendo ali que pode até desencadear uma terceira guerra mundial, mas não dentro do território da Ucrânia, ou seja, que ele vai defender cada centímetro do território da OTAN. Isso, na sua avaliação, nesse sentido, né, essa é a primeira pergunta, isso traz ali uma nova escalada, não só de tensões, mas por parte do discurso do Joe Biden, que ele era um pouco mais, como pode dizer, mais flexível nesse sentido. E, na sua opinião, também queria saber o posicionamento no Brasil, como você disse, até mesmo essa opinião sobre um tom mais neutro, né? Ou seja, que isso pode ser resolvido de uma forma até melhor. Aqui no Brasil, na sua avaliação, não só Bolsonaro, mas o seu time, né, o seu staff também agiu de forma correta na sua avaliação? Ou você acredita que o Brasil precisa ter um direcionamento, né, um pouco mais rígido em relação a esse conflito?
Não, eu acho que, em primeiro lugar, a sua primeira pergunta, acho que a escalada ela não deve chegar a países signatários da OTAN, escalada militar russa. Esse não é o objetivo russo. Até porque uma guerra nuclear vai acabar com todas as nações, né? Inclusive, até uma observação que eu faço, né, não sei, eu não tenho dados exatos, mas o controle da Rússia às centrais nucleares ucranianas me traz um pouco, a mim, tá, um pouco de tranquilidade, né, porque um país em conflito, a gente nota que existem diversos paramilitares na Ucrânia, está existindo uma grande instabilidade política, um descontrole por parte do governo. Até que ponto o governo ucraniano conseguiria, numa situação de guerra, controlar aquelas centrais nucleares, né? Para a Rússia não é nada interessante uma bomba numa usina nuclear ucraniana, até porque os primeiros a morrer seriam os russos, né? Então, a radiação, o primeiro lugar que ela afetaria é 500 quilômetros da Rússia, né? Ou menos, ou 400, 300 quilômetros, que é o território russo, né? Enfim, mas não era essa a pergunta. Sua pergunta era do Brasil também, né? Do Brasil, o tema relacionado, eu acho que o Brasil ele tem cumprido como a diplomacia brasileira sempre atuou, né? Independente do governo Bolsonaro ou não, né? Eu acho que o Itamaraty está agindo de forma independente, né, como deveria ser. Ele está pautando o conflito, acusando, logicamente, os direitos humanos, né, trazendo debates de ataques, criticando as ações militares. Aquilo que eu falei, no momento que se ataca, no momento que se mata cidadãos de outro país, você perde a razão, né? E, por outro lado, está tentando resolver essa forma de maneira diplomática, porque a função da diplomacia é essa, é evitar a guerra, né? No momento que a guerra é a diplomacia por meio da força, né? A gente sabe que se pode evitar problemas tentando negociar os interesses das partes, né? Então, no momento em que se ataca um país, você complica muito, né, os canais de diálogo, né? Então, um pouco impactado. Mas acho que o Brasil tem buscado esses canais, reforçar esses canais de diálogo e trazer o debate da questão em si para ser resolvido no âmbito da diplomacia. Não sei se ele teria poder para imprimir sanções, enfim, um poder econômico, político, geopolítico. Acho que a gente não tem mais do que o poder diplomático, que é bastante reconhecido no mundo. Vitor, uma outra pergunta aqui, acho que indo também nessa linha de raciocínio, você tem dito aí que essa guerra, né, essa possível guerra nuclear, talvez não é uma possibilidade muito baixa, quase nula de acontecer, porque, né, como você disse, né, é ruim para a Rússia, é ruim para o mundo inteiro, né? Mas a Rússia ela tem esse jogo político, né, como pode dizer, em relação eu estou ali pronto, né, caso precise usar as bombas nucleares, né? E também, ao mesmo tempo, em paralelo, né, a Rússia também está se aliando ali com países, enfim, com membros ali próximos, né, como, por exemplo, as forças ali da Síria. Agora a gente tem notícias também, né, de algumas regiões da África também que têm se aliado ali ao Vladimir Putin, também por parte ali dos chechenos, né, que inclusive nós colocamos aqui imagem na tela também, ou seja, que já estão lutando na Ucrânia. E por outro lado, nós temos ali por parte da própria Ucrânia as forças ucranianas, né, e aquela legião estrangeira, inclusive temos ali soldados voluntários de diversas nacionalidades. Esse jogo, né, que Vladimir Putin, né, ou seja, colocando, né, outros países, né, nessa guerra, né, na Ucrânia, isso sinaliza o que, na sua opinião? O que isso de fato traz na prática? Ou seja, outros países colocando forças, né, dentro do território ucraniano, isso pode trazer, sim, uma escala ainda maior que a gente estava conversando, ou seja, anteriormente, ou seja, como você disse, né, ou seja, uma escalada nuclear talvez não seja possível, mas uma escalada bélica, ou seja, até mesmo de
de mais homens, ou seja, de outras nacionalidades, isso pode trazer uma amplitude dessa guerra como não estava sendo projetada antes, até mesmo pela OTAN ou pelos Estados Unidos, ou, na sua opinião, isso já estava dentro do script? Eu acho que isso tem tornado a Ucrânia um Estado fracassado, né? Um Estado que tem perdido o poder tem tornado, ainda não é, tá? Não sei se é, mas é um Estado que perde, né, o poder de controle sobre seu território, sobre suas forças armadas, sobre sua economia, enfim. Você não ter domínio sobre as forças que atuam em defesa do seu território é um perigo, né? Assim como você, por parte da Rússia, não sei também até que ponto ambos, né, com essa era, né, de desinformação, né, que a gente recebe vídeos, não sabe se o vídeo é real, se não é, se recebe mensagem, né, mas enfim, do que a gente tem recebido de notícias um pouco mais crível, né, eu acho que trazendo novos atores para o conflito se torna mais difícil de mais difícil resolução, né? Aconteceu isso nas guerras, nas invasões ou guerras do Iraque, do Afeganistão, do Iêmen atualmente, onde exércitos mercenários atuam, né? E você ter exércitos mercenários atuando, quer seja pago ou voluntário ou de outro país, enfim, a coisa se torna mais complexa. Então, isso faz com que a Ucrânia ela demore, ou talvez muitos anos, né, para se recompor como um Estado, né? Um Estado não frágil, um Estado não fracassado, um Estado cujas instituições têm um poder de controle sobre seu território, sobre sua população, sobre suas leis, né? Torna a guerra algo mais complexo, se realmente estiver acontecendo todo esse movimento, né? A gente vê muitas notícias, mas não sabe realmente até que ponto são críveis ou não. Por isso, eu insisto, a questão ela não tem que ser resolvida com mais armamento, com mais forças, A questão ela tem que ser resolvida no âmbito diplomático. O que adianta ficar encaminhando armas para a Ucrânia sem antes buscar discutir as causas da guerra, que não são tão complexas se você for avaliar. São causas do ponto de vista interno das autonomias regionais da Ucrânia e do ponto de vista externo da expansão ou não da OTAN para o território ucraniano. Essas duas questões resolvidas, o tema está resolvido, né? Agora, a Rússia também não está agindo completamente disforme, né? A diplomacia, né? Não vejo como o caminho correto, né? Atacar, matar, enfim, nunca é aquilo que eu disse o caminho exato. Ela está perdendo, se tiver alguma razão ou não, ela está perdendo a razão que ela tem no momento que ela agride um território. Então, só tentando sintetizar, eu acho que a guerra se torna algo mais complexo se estiver realmente sendo palco, né, de exércitos externos, né, ou de exércitos mercenários, ou de voluntários, ou de, enfim, exércitos de outros países, né, faz com que torna mais difícil, mais complexa a questão e torna mais difícil, né, a recomposição da Ucrânia como um Estado de direito, né, um Estado, enfim, um Estado que consegue impor, né, as suas leis e controlar o seu território. Muito obrigado, Vitor. Obrigado aí pela participação. Acho que foi muitas colocações interessantes aqui na nossa conversa. Quero agradecê-lo aí, o Vitor Pieri, né, que ele é professor adjunto do Departamento de Turismo, né, da UERJ e pesquisador do Grupo de Estudos de Geografia das Relações Internacionais da Unicamp. Muito obrigado, Vitor, pela conversa. Eu que agradeço, sempre um prazer. Esperamos que as coisas se resolvam o mais rápido possível em âmbito diplomático, esse que é o importante, né? Porque todos nós estamos a gente esperando. consegue
preservar vidas, isso que é o mais fundamental, uma questão geopolítica. Com certeza. Muito obrigado, Vitor. Até mais. Um abraço. Continuamos aqui a nossa cobertura. Um abraço, até mais. Continuando aqui a nossa cobertura.